Olá pessoal, nós vamos iniciar como paramos na outra aula, na aula 24. Vamos dar continuidade a ela pela aula 25, falando sobre a utilização de válvulas dos circuitos de freio, ok? Bom, as válvulas utilizadas no circuito de freio, elas se baseiam nas características de frenagem assumidas no projeto, na distribuição da pressão hidráulica para os eixos, na característica dos freios a serem utilizados e na melhor distribuição da força de frenagem dos eixos dianteiros e traseiros, que influenciará diretamente no balanceamento de freio do veículo. Então vamos lá, a gente tem aqui o desenho de uma válvula proporcional, a válvula de diferencial, as linhas de freio dianteira, linha de freio traseira. Então vamos lá. O que são válvulas proporcionadoras? Essa válvula proporcionadora que está montada aqui, elas foram desenvolvidas, elas também são conhecidas como válvulas de ponto de corte fixo. Elas foram desenvolvidas para limitar a pressão hidráulica entre o eixo dianteiro e traseiro. Quando a pressão de frenagem é praticamente igual em ambos os eixos, dinamicamente na frenagem, parte do carregamento do eixo traseiro é transferido para o dianteiro, como a gente viu através do processo de transferência dinâmica de carga. A válvula reduz a pressão no eixo traseiro, evitando assim que o mesmo bloqueie e o veículo perca a estabilidade direcional. Como eu falei, muitos carros anteriores à utilização do ABS e do EBD, eles utilizavam o recurso de válvulas de ponto de corte fixo para fazer o balanceamento de frenagem entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Então, quando, por exemplo, você tinha uma pressão de aplicação de freio no eixo dianteiro, e como o eixo traseiro sofre sempre um alívio de carga por causa da transferência dinâmica de carga, você não necessita, via de regra, no mesmo nível de pressão no eixo traseiro, porque aí você tem o bloqueio antecipado das rodas traseiras, se você considerar que as pressões do eixo dianteiro e do traseiro sejam iguais, você tem que fazer um ponto de corte fixo, para que, então, você tenha um balanceamento antes do bloqueio de roda do eixo traseiro. Aí, com o advento do ABS e do EBD, que o EBD é Electronic Brake Force Distribution, ou distribuição eletrônica da força de frenagem, o EBD faz tudo exatamente esses pontos de corte fixo. Ele dosa a pressão em cada roda do sistema de freio, da roda dianteira, direita e esquerda, dianteira, traseira, direita e esquerda, e verifica qual é a roda mais sujeita a bloqueio antecipado. E aí o que faz o EBD? Ele corta, diminui a pressão naquela roda específica, para que a gente não tenha o bloqueio daquela roda, ou eixo traseiro direito ou roda traseira esquerda. Então, com o advento da eletrônica, você pode fazer todos esses balanceamentos de frenagem eletronicamente através do EBD, do ABS e do EBD. E as válvulas de ponto de corte fixo ficam mais para os sistemas mecânicos, né? Hoje em dia eu acho que nem se usa mais essas válvulas. Então aqui tem algumas válvulas e como elas funcionam, a gente vai ver nesse gráfico. Ou seja, até uma determinada nível de pressão, o eixo dianteiro e o eixo traseiro recebem a mesma pressão. Aí depois de uma certa pressão, de um certo nível de pressão, a pressão do eixo dianteiro ela continua subindo, mas a pressão do eixo traseiro ela sobe numa razão muito pequena, justamente para fazer aquele ponto de corte fixo. Esse gráfico dá para ver muito bem. Ó. Aqui é o front brake pressure, ou seja, a pressão no eixo dianteiro, e aqui é a pressão do eixo traseiro. Até um certo ponto, as pressões do eixo dianteiro e do traseiro são iguais.
aqui nesse caso, praticamente a uns 600 PSI por aí. Depois de um certo ponto, você continua subindo a pressão do eixo dianteiro, porque o balanceamento de freio assim o requer, o eixo dianteiro lá com seu caliper. O balanceamento de freio de projeto requer uma maior pressão para o freio dianteiro, que o freio dianteiro é um sistema de fator de freio baixo, como a gente viu no freio a disco. E aí você tem um aumento muito pequeno da pressão do eixo traseiro, ou seja, pula de 600 para... Enquanto você tem 1250 PSI no eixo dianteiro, você tem pouco menos de 750 no eixo traseiro. Então, podem ser reguladas para a condição de veículo carregado e vazio. Essas válvulas podem ser reguladas, a vazão de pressão dela, ela pode ser regulada para o veículo na condição carregado e vazio, que a gente sabe que o veículo na condição vazio você tem um alívio do eixo traseiro maior do que quando ele está carregado, logicamente. Então, no processo de transferência de carga, a gente vê exatamente o quanto ela necessita de abrir para gerar pressão no eixo traseiro nessa condição carregado. Então, o pessoal faz o projeto da válvula na produção carregado e depois ele administra para a condição de freio vazio. Porque também não dá para você reduzir a pressão, muito a pressão do eixo traseiro, nessa condição carregada, né? Porque é exatamente quando o veículo está carregado é que você precisa ao maior nível de pressão possível. E por isso que a gente precisa conhecer as condições do projeto, o centro de gravidade. Toda aquela parte de transferência dinâmica de carga é necessária conhecer. A altura do centro de gravidade e a distância de entre eixos, e principalmente essas duas variáveis. Porque a transferência de carga, como a gente viu lá no comecinho do nosso curso, ela está diretamente proporcional à altura do centro de gravidade e ao entre-eixos do veículo. Quanto menor o entre-eixo, maior a transferência. Quanto maior a altura do centro de gravidade, maior a transferência para o eixo dianteiro, transferência de carga. Tá bom? Então, completando rapidamente esse trecho de válvulas, eu encerro aqui também o curso, a aula do número 25, e na próxima semana a gente inicia as outras, ok? Até mais. Fique com Deus.